Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos ajuda a compreender a crítica de Jesus aos líderes religiosos da sua época e a avaliar nossa própria prática espiritual. Vamos ao Evangelho do dia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos. O que vale mais, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas, se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos. O que vale mais, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Qual o valor do juramento? Neste trecho do Evangelho, Jesus faz uma série de denúncias severas contra os mestres da lei e os fariseus, acusando-os de hipocrisia e de desvirtuar a verdadeira essência da religião. O lamento de Jesus é profundo e carregado de frustração diante da prática daqueles que deveriam ser guias espirituais para o povo. Ele os acusa de fechar o reino dos céus aos homens, uma metáfora poderosa que indica como esses líderes, com suas práticas e ensinamentos, impedem que as pessoas alcancem a verdadeira compreensão e experiência do reino de Deus. Ao mesmo tempo, eles próprios não se esforçam para entrar e bloqueiam o caminho daqueles que desejam seguir a Deus. Jesus vai além e critica a maneira como esses líderes buscam converter os outros, mas, ao conseguir, tornam esses convertidos ainda mais perdidos do que antes. Este é um aspecto particularmente cruel da hipocrisia que Jesus destaca. Eles podem parecer zelosos e dedicados em suas atividades missionárias, mas, no fim das contas, sua influência só piora a situação espiritual das pessoas. Essa crítica ressalta a distância entre a aparência externa de religiosidade e a realidade interna de desintegração moral e espiritual. A crítica se estende para a forma como os fariseus interpretam e aplicam as regras religiosas de maneira superficial e contraditória. Jesus denuncia a distinção feita entre os votos feitos pelo templo e pelo ouro do templo, e entre os votos feitos pelo altar e pela oferta no altar. Esses ensinamentos demonstram uma visão distorcida e mercantilista da religião, onde o valor das coisas sagradas é medido de maneira equivocada, colocando mais ênfase em aspectos materiais do que na verdadeira santidade. Jesus destaca a insensatez dessa abordagem, chamando-os de cegos, por não perceberem que o altar e o templo são os que santificam os objetos e não o contrário. A mensagem de Jesus é clara. A santidade e a dignidade das coisas sagradas não são derivadas de sua materialidade, mas sim do contexto espiritual que as rodeia. Ao jurar pelo altar, pelo templo ou pelo céu, uma pessoa está, na verdade, se ligando a algo mais profundo e transcendente,
Jesus usa isso para ilustrar a futilidade e o erro das preocupações superficiais dos fariseus, que falham em compreender a verdadeira natureza da espiritualidade e da moralidade. Eles são criticados não apenas por suas práticas errôneas, mas por sua incapacidade de ver e viver a verdadeira essência da fé. A mensagem final de Jesus é um convite à reflexão profunda sobre a autenticidade e a sinceridade da prática religiosa. Ele desafia os ouvintes a olhar além das aparências e das tradições superficiais para buscar uma verdadeira conexão com Deus. O convite é para que os verdadeiros seguidores não se deixem levar por normas e regras que desviam do caminho espiritual genuíno, mas que procurem viver uma fé que se manifesta em ações sinceras e em um coração puro. É um chamado para abandonar a hipocrisia e buscar uma verdadeira relação com Deus que não se limita a rituais e práticas externas, mas que é vivida na verdade e na justiça interior. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.